Pessoal, uma pergunta que eu recebo muito é quanto é que custa o inventário? Olha, realmente, pense num processo caro é o inventário. Porque vocês vão precisar pagar as custas do cartório ou as custas judiciais, vão ter que pagar os impostos de herança, vão ter que pagar o advogado, vão ter que pagar talvez as dívidas. Se alguém quiser vender ou doar, vai ter mais impostos. Então, nos próximos stories eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas custas. Bom, então o primeiro gasto são as custas cartoriais, ou então as custas judiciais. Quanto que custa e quando é que se paga? Quanto custa? Cada estado do Brasil tem a sua tabela. Cada estado varia a tabela, então não tem como falar um valor total ou a média de valores. E obviamente não é caro. Quando se paga? Você pode pagar em vários momentos. Essa que é a boa notícia. Você não precisa pagar tudo de uma vez logo no início. Até porque geralmente os herdeiros não têm esse valor. Não é um valor barato. Então você pode pedir para pagar ou parcelado, ou então ao final do processo, ou então como geralmente acontece com a venda de algum bem. Geralmente os herdeiros vendem algum bem para que com esse dinheiro se pague tudo. As custas cartoriais, as custas judiciais, o advogado, os impostos. Depende obviamente de cada inventário dos valores. Mas custa cartorial e custa judicial, cada estado do Brasil tem a sua tabela e se pode pagar parcelado ou então ao final do processo com a venda de algum bem. Número 2, imposto de herança. O imposto de herança é o chamado ITCMD. Imposto de transmissão por causa da morte e doação. Então, o mesmo imposto de você doar uma casa é o mesmo imposto da herança. Esse imposto ele varia de 4% a 8%, depende de cada estado do Brasil, e é do somatório de todo o bem do falecido. Se o herdeiro quer vender um bem, ele tem que pagar também imposto, além do imposto da herança. Se um herdeiro quer doar um bem, ele tem que pagar o imposto, além do imposto da herança. Se o herdeiro quer deixar um bem específico para outro herdeiro, também tem que pagar o imposto, além do imposto de herança. Então, não é barato. Esse é o número 2, imposto de herança, ITCMD. Mas para. Terceira custa importantíssima são as dívidas, porque muito advogado chega aqui e erra. Porque em alguns casos, a dívida não entra totalmente no inventário. É só metade dela. Então deixa eu explicar. Digamos que o seu pai era de um segundo casamento e ele deixou um patrimônio de 300 mil reais, mas deixou uma dívida de 100 mil reais. Aí vai pensar, bom, 300 menos 100, que é a dívida, sobra 200 mil para os herdeiros. Não é assim não. Se for comprovado que essa dívida que ele adquiriu foi em benefício da família que ele tinha, metade dessa dívida é da mulher dele, é da viúva. Então, dos 100 mil que ele deve, só vai entrar 50 mil no inventário. E aí de 300 mil diminui para 250 mil e os 250 mil são divididos. E os 50 mil que fica para a mulher não entra no inventário, não. Não pode ser descontado de herança, não. Quarta custa, o advogado. O advogado no inventário ele vai cobrar mais ou menos uma média do Brasil. De 1.000 a 3.000 reais para dar entrada e de 5% a 10% do valor do montante. Aí varia de caso para caso, de advogado para advogado, de região para região. Mas basicamente é isso que o advogado cobra o que você vai pagar para o advogado. Geralmente ele pode parcelar esse valor de entrada no cartão em 18 e 24 vezes, ou então você conversa com ele para pagar parcelado no boleto, ou para pagar o final do processo. Também depende de cada advogado. Mas você já sabe aí a média assim, do Brasil de quanto é que um advogado cobra. Um último detalhe importantíssimo na hora do imposto de herança, que pode fazer com que seu cliente pague o dobro do que ele deve. Eu não tenho nem mais a ideia de quantos processos eu já vi que o advogado errou essa parte. Eu pego muito processo em forma de parceria, ou seja, advogados do Brasil todos me chamam para atuar em forma de parceria, para ajudar, porque não é a área deles. Então é o seguinte, digamos que o seu pai era casado com sua mãe, e aí a casa pertence aos dois. Seu pai morrendo, sua mãe tem metade da casa. Vocês vão inventariar a casa toda? Não, não vai, porque sua mãe ainda está viva. Então não tem por que você falar na ficha de cadastramento do imposto o valor da casa toda. Você vai colocar metade do valor da casa, porque é só metade do valor da casa que está na herança. A outra metade é da sua mãe, não vai ser inventariado. Entendeu? Então se a casa vale 240 mil, você vai colocar na ficha do imposto 120. Se você errar, seu cliente vai pagar o dobro.